Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista especial com Elaine Bianchi, presidente do Tribunal de Justiça de Roraima. Ela fala das consequências da crise venezuelana na fronteira com o Brasil. São pessoas que vêm buscando uma alternativa de vida, com esperança de chegarem no Brasil e conseguir alguma ocupação. E, obviamente, quando eles chegam, a realidade é outra. Além da entrevista, o programa vai mostrar. Tribunais de todo o país voltam a aderir ao programa Justiça pela Paz em Casa e fazem esforço concentrado para julgar casos de violência doméstica contra mulheres. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, cria uma secretaria para dar mais eficiência à tramitação de processos. O TJ de Alagoas tem sucesso na recuperação de jovens que cumprem medidas socioeducativas. E ainda, vamos ver as notícias da Justiça pelo Brasil. O Link CNJ começa com uma reportagem sobre o programa Justiça pela Paz em Casa. O CNJ fez um balanço da 10ª semana de incentivo a esse programa. Entre os dias 5 e 9 de março, tribunais de todo o país fizeram um esforço concentrado para julgar casos de violência doméstica e familiar contra mulheres. A violência contra a mulher foi mapeada pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. O levantamento identificou que, até o fim de 2017, o país tinha quase 1.300.000 processos desse tipo, um para cada 100 mulheres. No ano passado, este número subiu 16% em relação ao ano anterior. Com o programa Justiça pela Paz em Casa do CNJ, o número de processos julgados nos tribunais brasileiros passou de 440 mil, um aumento de 19% em um ano. No programa Justiça pela Paz em Casa, os tribunais de todo o país concentram esforços durante 3 semanas do ano para julgar processos relativos a ações de violência doméstica contra a mulher. O primeiro esforço deste ano terminou na última sexta-feira e os processos ainda estão sendo somados. Mas o objetivo do CNJ com o programa é muito mais do que aumentar números. É combater uma cultura que, em muitos casos, passa de pai para filho. Uma pesquisa da Universidade do Ceará que demonstra como filhas de vítimas de violência doméstica tendem a se tornar vítimas de violência doméstica, filhos de agressores se transformam também em agressores. Isso a partir de uma pesquisa realizada com 10 mil mulheres em todas as capitais do Nordeste. O que o CNJ quer é conscientizar a sociedade de que a violência em casa e contra a mulher não é normal. A ideia é implementar efetivamente a Lei Maria da Penha e tirar da naturalidade esse tipo de violência, que costuma, de forma ordinária, ser confundida com um padrão cultural e que faz parte da nossa cultura e é assim mesmo que a mulher deve suportar. A ideia é interferir nesse ciclo, quebrar esse ciclo de violência e chamar a sociedade à reflexão, porque enfrentamento à violência doméstica, enfrentamento à violência contra a mulher não se faz somente com mulheres, não se faz somente com o processo em si. Se faz com a mobilização da sociedade, com a conscientização, com educação, com a mudança do padrão em todas as esferas. Agora vamos ver a entrevista com a presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, Elaine Bianchi. Fernanda Mulaert. Como é que é a situação hoje desses imigrantes venezuelanos? Eles estão buscando ajuda, eles estão buscando o Brasil para terem uma oportunidade de vida, uma oportunidade de tratamento de saúde, oportunidade de emprego, porque eles não têm isso. O país deles está realmente doente. A situação da Venezuela é uma situação muito, muito grave e nós temos os venezuelanos fugindo do país deles. Eles estão saindo por necessidade. O governo tem trabalhado com a remoção desses venezuelanos para estados como São Paulo e até mesmo o Amazonas, mas enquanto essa remoção não vem, o que tem sido feito por eles em Roraima?
Em Roraima existem 2 abrigos que atendem venezuelanos, mas não é suficiente. Os abrigos têm uma quantidade limitada, ele comporta um número limitado de atendimento de pessoas e a quantidade de imigrantes ela é muito grande, eles estão chegando aos milhares. E como nós temos uma fronteira seca, nós não sabemos exatamente quantos venezuelanos existem hoje no Brasil, em Roraima. Existe o número oficial, aqueles que passam pela Polícia Federal, e existe aqueles que não passam pela Polícia Federal porque nós temos uma fronteira seca. Uma fronteira que não tem um rio, não tem uma ponte, não tem um muro, uma cerca, uma floresta. Então eles atravessam normalmente, não exatamente pela Polícia Federal. Fica muito difícil falar em números. Oficialmente se fala em torno de 40 mil venezuelanos hoje em Roraima, já mais ou menos pulverizados. A grande quantidade fica em Boa Vista, mas isso todos os dias muda. Todo dia você tem mais entradas, todo dia eles chegam em maior quantidade. E nós não sabemos, então, afirmar se 40, 50 mil venezuelanos. Existem aqueles que chegam e voltam, existem aqueles que chegam e continuam até Manaus, mas a grande quantidade que vem a Roraima fica em Boa Vista. E isso, obviamente, traz impactos para o Estado, né? De todas as ordens, né? O impacto imediato é o impacto na área da saúde, na área da educação e, obviamente, a questão do emprego, né? São pessoas que vêm buscando uma alternativa de vida com esperança de chegarem no Brasil e conseguir alguma ocupação e, obviamente, quando eles chegam, a realidade é outra. Nós temos uma demanda muito grande, acima da capacidade que Roraima poderia absorver. A gente já tinha dificuldades de absorção de mercado de trabalho pelo próprio brasileiro. E agora nós temos essa quantidade de pessoas estrangeiras buscando também um mercado de trabalho e nós não temos condição de absorver isso. Como Roraima tem uma limitação muito grande geográfica, ou eles continuam até Manaus e de Manaus para frente eles só saem de barco ou por avião, eles então não ficam, eles não vão até Manaus, eles ficam em Roraima. Porque em Roraima ainda é um local mais agradável, com um clima mais agradável e com uma condição de vida melhor para eles. Infelizmente, eles têm ficado nas praças. Os abrigos não comportam essa quantidade de gente. Então, eles estão morando literalmente nas praças públicas. Como é que o Judiciário tem amparado esses venezuelanos nas ruas? Nós, Judiciário, inicialmente não temos um atendimento direto com os venezuelanos que estão na rua. Quem faz isso é a Defesa Civil, juntamente com outras instituições do município e do estado de Roraima, né? O que o Judiciário recebe é a demanda que vem para o Judiciário ou de criminalidade ou questões de infância e família, que é o imediato. Nós temos atendido aquelas situações de flagrante, porque existem os núcleos de atendimento de custódia, né? E que são imediatos, o atendimento é imediato. Acabou de cometer o crime, preso em flagrante, já é apresentado ao Judiciário. Essa demanda cresceu muito e a gente sente muito isso em relação à quantidade de pedidos de intérprete da língua estrangeira nessas audiências. Nós tivemos um aumento em torno de 170%. De pedidos de intérprete para atender os venezuelanos nas audiências de custódia. E isso tem um problema sério para nós no crime, porque para que a gente possa dar o benefício ao venezuelano que cometeu um crime famélico, por exemplo, ele furtou alguma coisa para comer, para trocar por dinheiro, e ele precisa de um endereço, ele precisa de um local onde ele possa ser encontrado para ele poder ser solto com um benefício jurídico. E nós não temos esse endereço. O juiz fica numa situação muito complicada e muito delicada de levar para dentro do sistema carcerário um venezuelano que furtou uma coisa para comer, né? Então, esse é um primeiro impacto. Nós já temos também muito atendimento da infância, porque as crianças estão numa situação de vulnerabilidade, elas estão morando ao relento, elas estão nas ruas, os pais, as mães estão nos cruzamentos, nos semáforos pedindo dinheiro, pedindo emprego, e a criança está junto com eles.
Então, junto com toda essa situação de imigração, nós temos conflitos de normas. O Brasil tem normas de atendimento à infância. A Venezuela tem outras. O Brasil tem normas de violência doméstica, né, que não são iguais às da Venezuela. Nós temos normas trabalhistas que não são iguais. Nós temos normas sanitárias que não são iguais, para que haja o emprego, eles estejam adequados para trabalhar em restaurantes, estejam em salões de beleza, por exemplo, em hospitais. Então, o judiciário já começa a sentir não só aumento de criminalidade de atendimento no plantão, mas também já um conflito de normas em algumas situações que a gente precisa já tratar, né? De cara, o crime flagranteado e já também o atendimento de crianças em situação de vulnerabilidade. No próximo bloco vamos ver. O TJ de Alagoas tem sucesso na recuperação de jovens que cumprem medidas socioeducativas. O Link CNJ está de volta com uma reportagem do Tribunal de Justiça de Alagoas para permitir a recuperação de jovens que cumprem medidas socioeducativas. A iniciativa é resultado de uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Todo mundo erra, mas você pode mudar sim. A mudança da Marina está ligada ao retorno aos estudos. Aos 21 anos, a jovem ainda está na 8ª série. É que ela teve a adolescência interrompida ao cometer atos infracionais em Alagoas. Mas, ao cumprir medidas socioeducativas em um fórum de Maceió, viu a vida se transformar e para melhor. Eu nunca pensei em cumprir prestação de serviço em um fórum. E isso eu me identifiquei muito. Hoje eu penso em seguir carreira no direito. E isso mudou muito a minha vida. Outros 35 meninos e meninas já passaram pelo projeto. A Iranilda acompanha tudo de pertinho. Com beijos e abraços, a escrivã não esconde o orgulho que sente dos que já acolheu. Muito emocionante. Marina foi a primeira que eu recebi aqui no início do projeto. O bom filho a casa torna, né? Agora em outra realidade. A iniciativa pioneira no país tem 3 anos. É fruto de uma parceria entre a primeira Vara da Infância e da Juventude da capital e a 15ª Vara Civil. Aos poucos, serve de exemplo para outros estados. A proposta do Tribunal de Justiça de Alagoas cumpre determinações do Conselho Nacional de Justiça. Todos eles praticaram delitos, atos infracionais de menor repercussão e, naturalmente, eles são, eu sempre repito, é uma oportunidade que eles têm de verificar que há outros caminhos e não só aquele fácil que você leva para o lugar errado. E dentro de um local de trabalho qualificado, eles enxergam que estão no caminho certo. É o caminho certo que este rapaz quer seguir. Ele é um dos beneficiados, ocupa exatamente o posto que um dia foi da Marina. A educação, a maneira que a pessoa é cuidada aqui dentro, muito diferente, né? O cumprimento da pena funciona como um estágio. No fórum, os adolescentes tiram cópias, digitalizam processos, consultam ações e ajudam servidores, sempre com supervisão. Já ajudaram na virtualização de 99% dos quase 100 mil processos existentes no estado. Não existe aquele menor perdido. Existe sim falta de estrutura, falta de questões sociais, onde nós podemos recuperá-lo. Se nós dermos condições a ele e à sua família, com certeza nós teremos um futuro melhor. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, criou uma secretaria para dar mais agilidade aos processos em tramitação. Equipes foram criadas para analisar as ações por temas, organizá-las e aplicar os encaminhamentos necessários para que assuntos repetidos, que já possuem uma tese discutida e aprovada, não permaneçam meses sem solução. As mudanças acompanham inovações da legislação de processo civil, que introduziu no ordenamento jurídico brasileiro institutos como o incidente de demandas repetitivas e a repercussão geral, para que os tribunais tratem melhor de temas considerados repetidos. O primeiro passo para essa reorganização na área processual do tribunal é o mapeamento das metodologias de trabalho hoje implementadas, com informações precisas quanto às etapas e profissionais envolvidos. Como é uma área que é muito importante e tem uma demanda
que está sendo muito forte em termos dos recursos repetitivos e outras ações. Então, esse trabalho vai repercutir de uma maneira positiva nas entregas que a unidade vai prestar. Nas 3 primeiras semanas de funcionamento, quase 700 processos passaram pela análise da nova Secretaria do Tribunal, todos eles físicos e relacionados à matéria previdenciária. Foi possível identificar que 65% destas ações dependem de análises ou providências para que continuem tramitando. Algumas delas ficarão sobrestadas, ou seja, aguardarão a definição sobre o tema em instâncias superiores. Os outros 35% terão processamento regular, mais célere. A ideia é que a SECAR venha auxiliar a assessoria dos gabinetes, porque sabe-se que há um quantitativo muito grande de processos, né, nas unidades jurisdicionais do TRF, não só em primeiro como em segundo grau, e a ideia é que a gente consiga, com o Instituto dos Repetitivos, maximizar o julgamento daqueles processos que não estão afetados e tentar dar prosseguimento, depois de uma afetação e uma tese definida, no julgamento daqueles que são recursos repetitivos. Para a advocacia, com certeza, qualquer tipo de esforço vindo do Poder Judiciário, dos serviços cartorários, é de grande valia, tanto para a advocacia quanto para a cidadania e para a sociedade, porque certamente vai se dar um tratamento adequado, uniformizado a todos os processos de matéria repetitiva. Isso vai uniformizar o tratamento processual entre as varas e os tribunais. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: quem pode apresentar petições ao CNJ? Bacharéis em Direito inscritos na OAB, advogados, partidos políticos e órgãos de representação profissional, qualquer cidadão devidamente identificado. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelo país, já já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: quem pode apresentar petições ao CNJ? A resposta certa é a da letra C. Qualquer cidadão pode representar ao Conselho desde que apresente petição escrita e assinada e documentos que comprovem sua identificação e endereço. Agora vamos ver notícias do CNJ. 1 em cada 100 mulheres brasileiras está na justiça porque foi vítima de violência doméstica. Até dezembro do ano passado, foram identificados 1.273.000 processos do tipo em todo o país. 388 mil são casos novos. No comparativo com 2016, houve aumento de 16%. Já a quantidade de processos julgados cresceu 19%, chegou a 440 mil. Este resultado positivo se deve, em parte, ao programa Justiça pela Paz em Casa. O cadastro de presas grávidas ou lactantes do Conselho Nacional de Justiça registrou 685 detentas gestantes ou em período de amamentação em presídios de todo o país. Deste total, 420 mulheres são grávidas e 265 são lactantes. Os números são da última semana de fevereiro. O objetivo do cadastro é definir procedimentos em relação aos cuidados com grávidas, lactantes e seus filhos. É hora do Giro pelo Brasil, as informações que chegam de todas as regiões do país. Mais um estado está prestes a implantar o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Desta vez, o treinamento foi para 190 magistrados e 60 servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O curso de capacitação foi oferecido pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Execução das Medidas Socioeducativas do CNJ. O Fórum de Mangabeira, na Paraíba, vai ter 100% dos processos digitalizados em até 2 meses. Serão 6.200 documentos de competência civil e de família. E a digitalização vem em boa hora, já que o local não tinha mais espaço para guardar tanto material. Com a plataforma digital, os autos ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias na semana. O Fórum também vai passar a adotar o teletrabalho, uma espécie de prestação de serviços à distância. O objetivo no futuro é expandir a experiência de Mangabeira para outros fóruns. E a Paraíba quer acompanhar as prisões do estado com mais rigor. A fiscalização das cadeias públicas de algumas comarcas foi reforçada.
Esta reunião no Tribunal de Justiça teve as participações da Secretaria de Administração Penitenciária e do Ministério Público. Eles conversaram com representantes dos municípios de São Bento, Cacimba de Dentro e São Mamed. E o resultado foi positivo. Um acordo vai permitir reformas em algumas penitenciárias, a doação de terrenos e a construção de unidades prisionais nessas regiões. Eu já me comprometi em 2 pontos. Primeiro, ceder um terreno para ser feito unidade prisional, com também vir uma solução se a gente tem algum prédio. Doar também para a secretaria fazer uma reforma e fazer com que a gente faça um presídio. O município de São Bento, através do prefeito Jacques Lúcio, se dispôs a fazer a reforma necessária para o funcionamento. Por sua vez, a secretaria se comprometeu a preparar o pessoal, a designar os funcionários e servidores necessários para a volta do seu funcionamento. Nós estamos identificando algum terreno de propriedade do município para que possa atender. Em breve, esses locais vão ganhar visitas técnicas. Perceber o engajamento tanto dos municípios quanto do Tribunal de Justiça e da Secretaria de Administração Penitenciária do Governo do Estado em se construir uma solução conjunta para problemáticas hoje existentes. O Estado da Paraíba terá 30 dias para entregar um plano de obra. Depois serão mais 60 dias para a execução pelos municípios. Houve uma solução amigável, uns no sentido de realizarem as obras, como é o caso de São Bento, que precisa apenas de uma reforma estrutural, e outros se comprometeram a ceder terrenos ou prédios públicos em que pudessem ser edificadas essas cadeias públicas. É hora do nosso quadro O que é a Justiça para você? Veja o que pensa o cidadão. Justiça para mim é todo mundo ter direitos iguais, ninguém ser discriminado na sociedade. Que as pessoas fossem honestas, quem errasse pagasse pelos erros, para mim isso que é justiça. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises aos sábados, 12h30, às terças-feiras, 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.